O telefone está silencioso, mas o teu corpo ainda espera. Há uma tensão subtil nos teus ombros, uma prontidão para o som de uma notificação que não chega. O silêncio dele não é apenas uma ausência de som, tornou-se uma presença no teu espaço, um ruído branco que preenche os teus pensamentos, fazendo-te repetir as vossas últimas conversas, à procura de uma pista, de um erro, de uma promessa escondida. Não é que não tenhas uma vida. Tu tens, mas por baixo da azáfama do dia a dia há uma corrente subterrânea de espera. Uma parte de ti está em pausa, a olhar para uma porta que ele deixou entreaberta. Ele não a fechou, mas também não te convidou a entrar. E é nesta ambiguidade, neste espaço liminar, que a tua energia se esgota, gota a gota. Tu dizes a ti mesma as coisas lógicas. Ele está ocupado, ele não está interessado. Talvez tenha conhecido outra pessoa. Tentas convencer o teu coração com a lógica da tua mente, mas algo não bate certo. A intensidade da ligação que sentiste, a forma como os vossos olhos se encontraram, a vulnerabilidade que ele mostrou por um breve momento. Aquilo não pode ter sido imaginação. Sentiste-o no teu corpo. Foi real. E é essa realidade que torna o silêncio dele tão ensurdecedor e confuso. Ele pensa em ti. Uma parte de ti sabe disto com uma certeza quase intuitiva. Apanhas vislumbres disso. Um gosto numa foto antiga. Uma visualização da tua história sem qualquer outra interação. Um silêncio que parece pesado, carregado de pensamentos não ditos. Não é um silêncio vazio e indiferente. É um silêncio ativo, deliberado. Um silêncio que comunica distância. E a pergunta que te assombra não é se ele pensa em ti, mas por que é que, se pensa, escolhe o silêncio? Por que é que a proximidade que parecia tão natural se transformou nesta distância calculada? A resposta mais comum, a mais fácil, é culpar o medo do compromisso, o ego masculino, ou simplesmente a falta de interesse genuíno. E embora estes fatores possam desempenhar um papel na superfície, eles não tocam no núcleo do problema. São sintomas, não a causa. A verdade mais profunda é desconfortável e muito menos pessoal do que imaginas. O silêncio dele raramente é sobre ti. É um diálogo dele com seus próprios fantasmas. E é aqui que a psicologia profunda de Carl Jung se torna uma ferramenta essencial, não para o trazer de volta, mas para te libertar da espera. Porque o que está a acontecer não é um simples jogo de sedução. É a ativação de um mecanismo inconsciente poderoso, um complexo de vinculação. Imagina que dentro da psique dele existe um nó emocional antigo, um emaranhado de memórias, sentimentos, medos e crenças sobre o que significa estar perto de alguém. Este nó, ou complexo, como Jung o chamaria, foi formado muito antes de ele te conhecer. Pode ter origem em experiências da infância, em relações passadas, em dinâmicas familiares onde a proximidade era perigosa, sufocante ou instável. Este complexo funciona como um programa de software invisível, correndo em segundo plano na sua mente. Quando a relação é casual, superficial, o programa permanece adormecido. Ele pode ser charmoso, presente, interessado, mas no momento em que a ligação se aprofunda, no momento em que a intimidade real bate à porta, o complexo é ativado. A intimidade é o gatilho. E a função primária deste complexo é a autopreservação, baseada numa lógica antiga e desatualizada. A sua lógica diz: a proximidade leva à dor, a vulnerabilidade leva ao abandono, a entrega leva à perda de mim mesmo. Então, o que ele faz? Ele recua. O silêncio é a sua ferramenta de sobrevivência psicológica. É a forma como o seu ego, governado por este complexo inconsciente, tenta restaurar uma sensação de segurança e controlo. Ele não se está a afastar de ti, a pessoa real. Ele está a afastar-se do que tu representas, a ameaça de uma intimidade que, no seu mapa interno, leva a um território perigoso.
Ele deixou a porta entreaberta porque uma parte dele, a sua parte consciente, deseja a ligação. Ele mantém-te no seu radar porque a atração é genuína. Mas ele não consegue atravessar a soleira da porta porque o guardião inconsciente, o complexo, não o permite. O seu comportamento é uma contradição ambulante. Ele aproxima-se para sentir o calor da ligação e depois recua para se proteger do fogo da intimidade. Ele envia sinais mistos porque ele próprio está a viver um conflito interno misto. O seu silêncio não é uma mensagem para ti, é o som da sua guerra civil interior. Uma guerra entre o desejo consciente de se conectar e o medo inconsciente de se perder nessa conexão. Compreender isto é o primeiro passo para a tua libertação. Tira o peso dos teus ombros. Não foste demasiado intensa. Não o assustaste por seres quem és. Tu simplesmente foste real. E a tua realidade foi o espelho que refletiu a parte dele que ele ainda não consegue encarar. A tragédia deste padrão não é apenas o sofrimento que causa em ti, mas também a prisão em que ele vive. Ele anseia por algo que o seu próprio sistema de defesa sabota. A sua alma, a sua parte mais profunda, que Jung chamaria de ânima, a imagem feminina interior, que anseia por ligação, por sentimento, por totalidade, é atraída por ti. Tu corporizas a promessa da sua própria integração, mas o seu ego, fortificado pela persona do homem forte e independente e assombrado pelo complexo de vinculação, vê essa mesma promessa como uma ameaça de aniquilação. Ele está preso entre a sua alma e o seu medo, e o silêncio é o impasse. É o território neutro, onde ele não tem de escolher. Ao manter-te à distância, ele não te perde completamente, mas também não se arrisca a ser engolido pela intimidade. Ele fica a olhar para a porta entreaberta, tal como tu. Ambos reféns do mesmo padrão, mas de lados diferentes da porta. O que dói mais não é a ausência dele, mas o que essa ausência desperta em ti. E esta é a segunda camada, a parte que te pertence inteiramente. Por que é que este padrão específico te afeta tanto? Por que é que a porta entreaberta te prende com tanta força? A psicologia junguiana sugere que somos atraídos por dinâmicas que ressoam com os nossos próprios complexos inconscientes. Se o silêncio dele te ativa de forma tão profunda, é provável que ele esteja a tocar numa ferida tua, talvez um complexo de abandono, a sensação de que tens de lutar para ser amada, ou a crença de que o teu valor depende da aprovação e da presença de outra pessoa. A porta entreaberta que ele oferece é o gancho perfeito para uma mulher que carrega a ferida de não se sentir suficiente. A sua ambiguidade alimenta a esperança de que, se fores um pouco mais paciente, um pouco mais compreensiva, um pouco mais perfeita, ele finalmente irá atravessar a porta. Tu entras no papel da salvadora, daquela que irá curá-lo com o seu amor, sem perceber que, ao fazê-lo, estás a abandonar-te a ti mesma na soleira. A tua energia, em vez de nutrir a tua própria vida, é canalizada para decifrar os enigmas dele. Cada migalha de atenção que ele te dá é amplificada, analisada, transformada num banquete de esperança. Estás a projetar nele a imagem do teu ânimos, a tua figura masculina interior, o portador do teu próprio poder, propósito e validação. Estás a entregar-lhe o poder de te completar, um poder que, na verdade, sempre foi teu. Esta dinâmica é uma dança perigosa. O complexo dele precisa de distância para se sentir seguro. O teu complexo precisa de validação para se sentir seguro. O resultado é um ciclo interminável de aproximação e afastamento. Ele avança, tu sentes esperança. Ele recua, tu sentes pânico e redobras os teus esforços. A tua energia alimenta o padrão dele. Quanto mais tentas forçar a porta a abrir-se, mais ele sente a necessidade de a manter apenas entreaberta.
A verdadeira viragem não acontece quando ele finalmente te envia uma mensagem. A verdadeira viragem acontece no momento em que tu paras de olhar para a porta. Isto não é uma tática. Não se trata de aplicar a regra do não contato para o fazer sentir a tua falta. Fazer isso com a intenção de obter uma reação é apenas outra forma de manipulação, outra forma de permanecer presa à espera. A verdadeira mudança é um movimento interno. É um ato de soberania emocional. É o momento em que tu reconheces: a cura dele não é da minha responsabilidade. A minha paz interior é. É o momento em que desvias o teu olhar da porta entreaberta e o voltas para dentro de ti, para o teu próprio espaço interior que tem estado negligenciado, à espera no frio. O que acontece quando fazes isto? No início, é desconfortável. O teu próprio complexo de abandono vai gritar. A ansiedade pode aumentar. Vai sentir o impulso de verificar o telefone, de enviar só mais uma mensagem, de encontrar uma desculpa para reabrir o canal de comunicação. Esta é a abstinência da esperança, a desintoxicação da validação externa. É crucial que entendas que esta ansiedade não é um sinal de que estás a fazer a coisa errada. Pelo contrário, é o som do teu velho padrão a morrer. É a prova de que estás a reclamar a tua energia. Em vez de fugires desse desconforto, senta-te com ele. Pergunta-lhe: o que é que tens medo de perder? O que é que acreditavas que ele te podia dar que tu não podes dar a ti mesma? É aqui que o verdadeiro trabalho da sombra acontece. A sombra, para Jung, são as partes de nós que reprimimos ou negamos. A mulher que espera pacientemente pode ter uma sombra de raiva por se sentir desvalorizada. A mulher compreensiva pode ter uma sombra de ressentimento por dar demais. Ao retirares a tua atenção dele, estas sombras vêm à luz, não para te envergonhar, mas para serem integradas. Para te lembrarem que tens o direito de sentir raiva, de estabelecer limites, de colocar as tuas necessidades em primeiro lugar. Quando paras de alimentar a dinâmica, o sistema energético entre vocês muda radicalmente. O silêncio deixa de ser uma arma dele contra ti e torna-se uma ferramenta tua para a tua própria cura. O teu silêncio não é reativo. É um silêncio cheio de presença, de autorrespeito. É um silêncio que diz: a minha paz é mais importante do que a tua ambiguidade. E o que acontece com ele? Privado da energia da tua espera, da tua perseguição, da tua tentativa de o consertar, o complexo dele pede o seu contraponto. A dança para. Ele fica sozinho na sua metade do padrão. A porta entreaberta, que antes era uma posição de poder e controlo, pode de repente parecer vazia e solitária. É neste ponto que ele pode, de facto, começar a sentir a tua ausência de uma forma nova e mais profunda. Ele não sente a falta da mulher ansiosa que esperava pela sua validação. Ele sente a falta da tua luz, da tua presença, da mulher que ele vislumbrou antes de o seu complexo tomar o controle. O teu afastamento não é um ataque, mas a remoção de um espelho. E agora ele é forçado a olhar para si mesmo. Ele pode entrar em pânico e tentar restabelecer a ligação, enviando aquela mensagem que esperavas há tanto tempo. Ou pode recuar ainda mais, incapaz de lidar com o vazio. O resultado final é irrelevante para a tua jornada, porque a vitória não é ele voltar. A vitória é tu estares em paz, independentemente de ele voltar ou não. Se ele voltar, ele não encontrará a mesma mulher à espera na soleira. Ele encontrará uma mulher que está ocupada a decorar a sua própria casa interior. Uma mulher cuja porta de entrada para a sua vida já não está escancarada, à mercê da ambiguidade dos outros. Ele encontrará uma mulher que aprendeu a diferença entre uma ligação genuína e um gancho para um trauma. Uma mulher que o encontrará com compaixão, mas não com a necessidade de o salvar. Ela exigirá, não com palavras, mas com a sua própria presença centrada, que ele se apresente inteiro, não pela metade. O complexo de vinculação dele pode ser poderoso, mas não é mais poderoso do que a tua decisão de te reconectares contigo mesma,
com o teu self, o centro organizador da tua psique. Quando te alinhas com o teu self, deixas de procurar a validação em portas entreabertas. Tu tornas-te a tua própria casa. Este processo de desvinculação da dinâmica dele é um ato de individuação. É o caminho de te tornares quem realmente és, para além dos papéis que te foram atribuídos ou que assumiste para seres amada. É doloroso, sim. Exige que olhes para as tuas próprias feridas, para a tua própria cumplicidade no padrão. Mas cada passo que dás para longe daquela porta entreaberta é um passo em direção à tua própria integridade. Se esta reflexão nomeia algo que nunca conseguiste dizer em voz alta, permite-te sentir a verdade disso no teu corpo. Onde é que sentes a espera? Onde é que sentes a libertação? Não precisas de partilhar com o mundo, mas reconhece-o para ti mesma. Lembra-te do símbolo da porta. Uma porta entreaberta é uma tortura. Mantenha a esperança viva enquanto impede a vida de acontecer. A tua tarefa não é empurrá-la ou espreitar pela fresta. A tua tarefa é virares-lhe as costas e encontrares a chave da tua própria porta. Abri-la, entrares e começares a viver no teu próprio espaço sagrado. O silêncio dele pode continuar. Os pensamentos dele podem permanecer um mistério. Mas isso deixa de ser o centro do teu universo. O centro agora és tu. A tua paz, a tua energia, o teu crescimento. O paradoxo é que, ao libertá-lo da responsabilidade de te fazer feliz, tu libertas-te a ti mesma. E uma mulher livre é a força mais magnética que existe. Não porque ela joga jogos, mas porque a sua energia é inteira, autossuficiente e real. A questão nunca foi como fazê-lo atravessar a porta. A questão sempre foi como te convenceres a ti mesma de que mereces mais do que uma vida passada na soleira. Mereces a casa inteira. E a boa notícia é que tu já tens a chave. Sempre tiveste. Eu já não espero a porta de quem me ensina a abandonar-me. Esta decisão, eu já não espero, não é um pensamento fugaz. É uma mudança que acontece primeiro no corpo. É o relaxamento de um músculo no fundo das tuas costas que nem sabias que estava tenso. É o teu estômago que se desaperta, libertando uma ansiedade crônica que tinhas normalizado como borboletas. É a primeira noite em que adormeces sem verificar o telemóvel uma última vez, e o teu sono é mais profundo, mais reparador. O teu corpo, que foi um arquivo da espera, começa a arquivar a paz. Esta é a camada da memória corporal. O trauma da ambiguidade, a adrenalina da esperança intermitente, o cortisol do medo do abandono. Tudo isto fica armazenado nos teus tecidos. Quando decides, a um nível celular, parar de esperar, inicias uma desintoxicação física. Pode sentir-te estranhamente vazia no início, porque o drama, por mais doloroso que seja, era uma forma de preenchimento. O teu sistema nervoso estava viciado na montanha-russa dele. Agora, estás a ensinar-lhe o ritmo constante e suave do teu próprio chão. É neste espaço de calma emergente que a tua sombra, a tua parte renegada, finalmente tem espaço para falar. Não com um grito, mas com um sussurro claro. A sombra da mulher compreensiva é a sua raiva. A raiva não é algo a ser temido, é energia vital pura. É a parte de ti que sabe que foste desvalorizada. É a parte de ti que está furiosa por teres permitido que a tua luz fosse ofuscada pela sombra dele. Integrar esta sombra não significa tornares-te uma pessoa amarga ou zangada. Significa pegar na energia dessa raiva e usá-la como combustível para construir limites saudáveis. A raiva, quando ouvida e honrada, transforma-se em clareza. A clareza de que o teu tempo é precioso. A clareza de que a tua energia emocional é um recurso finito e não renovável, que não deve ser desperdiçado a decifrar sinais mistos. A clareza de que não é uma frase completa.
Esta raiva integrada é o que te dá a força para, da próxima vez que sentires o gancho de um padrão semelhante, dizer a ti mesma, com uma calma feroz: eu já conheço esta dança e não estou disponível para ela. E como sabes que a mudança é real e não apenas mais uma estratégia para o reconquistar, há sinais internos, concretos e inconfundíveis. O primeiro sinal é a mudança na tua relação com o silêncio. O silêncio do teu telemóvel deixa de ser um vazio que te assusta e passa a ser uma paz que te acolhe. Começas a apreciar o espaço que se abre na tua mente. Em vez de preencheres esse espaço com obsessões sobre ele, começas a ouvir os teus próprios pensamentos, os teus próprios desejos, as melodias esquecidas da tua própria alma. O segundo sinal é a recuperação da tua curiosidade. De repente, sentes um interesse genuíno num novo hobby, num livro, num documentário, numa conversa com uma amiga que não gira em torno dele. A tua energia vital, que estava sequestrada a orbitar a sua ausência, regressa a ti. E essa energia quer criar, aprender, explorar. Começas a investir em ti mesma, não como uma forma de te distraíres, mas porque te tornaste, novamente, a pessoa mais interessante na tua própria vida. O terceiro sinal, e talvez o mais profundo, é uma mudança na qualidade das tuas memórias sobre ele. As memórias que antes eram dolorosamente nostálgicas começam a perder a sua carga emocional. Consegues olhar para trás e ver a ligação pelo que foi? Uma mistura de momentos genuínos, sim, mas também de bandeiras vermelhas que agora vês com uma clareza cristalina. Sentes compaixão por ele, o homem preso no seu próprio padrão. E, mais importante, sentes uma compaixão imensa pela mulher que tu eras, que tentou amar tanto a partir de um lugar de carência. Já não há dor, apenas uma lição integrada. É quando chegas a este estado de paz autossuficiente que o universo, com o seu sentido de ironia poética, muitas vezes apresenta o teste final. O telemóvel ilumina-se. É o nome dele. A mensagem é curta, casual, como se o tempo e o silêncio doloroso nunca tivessem existido. Olá, tenho pensado em ti. A mulher antiga teria sentido um choque elétrico, o coração a disparar, as mãos a tremer, um turbilhão de esperança e pânico. Teria analisado cada palavra, mostrado a mensagem a 3 amigas e elaborado a resposta perfeita. Uma que parecesse casual, mas que mostrasse que ela ainda se importava. Mas tu não és mais essa mulher. Tu vês a mensagem. Observas a tua reação corporal. Há um reconhecimento, talvez uma leve curiosidade, mas o tsunami emocional não vem. O teu centro de gravidade já não está fora de ti. Está firmemente ancorado no teu próprio ser. Não sentes a urgência de responder. Continuas a fazer o que estavas a fazer, a ler o teu livro, a regar as tuas plantas, a viver a tua vida. A tua calma não é uma tática, é a verdade da tua nova realidade interna. Quando finalmente decides responder, talvez horas depois ou no dia seguinte, a tua resposta é diferente. Não é fria nem reativa, é simplesmente clara. Talvez um "Olá, espero que estejas bem". Não há perguntas ansiosas. Não há iscas para mais conversa. É um espelho neutro. Estás a devolver-lhe a responsabilidade de ser claro. Se ele continuar com conversas vagas, tentando reacender a faísca da ambiguidade, tu reconheces o padrão imediatamente. É o complexo dele a tentar reativar a dança, a procurar a energia da tua esperança para se alimentar. E tu, com a tua nova clareza, recusas educadamente o convite. Não com um sermão, mas com o teu desinteresse genuíno nesse tipo de interação. Agradeço o contato, mas estou a focar a minha energia noutras coisas nesse momento. Desejo-te o melhor. Se, no entanto, ele se apresentar de forma diferente, com clareza, com responsabilidade pelo seu silêncio, com uma vontade genuína de construir algo real e consistente, tu também o saberás. Mas não te deixarás levar pela intensidade das suas palavras. A mulher que foste procurava intensidade.
A mulher que és agora valoriza a consistência. Vais observar as suas ações ao longo do tempo. Ele está a fazer o seu próprio trabalho interior? Ou está apenas a tentar uma nova tática para obter o mesmo resultado? A tua paz interior tornou-se o teu barômetro infalível. Já não te contentas com portas entreabertas, porque descobriste a alegria de viver na tua própria casa, com todas as portas e janelas abertas à luz do sol. Este é o encerramento suave da tua jornada. Não é o final de conto de fadas, onde ele muda magicamente e vocês vivem felizes para sempre. O verdadeiro final feliz é interno, é a tua própria transformação. O silêncio dele foi o catalisador, o grão de areia irritante que te forçou a criar uma pérola. A pérola é a tua soberania emocional. É a compreensão de que nenhuma pessoa pode dar-te o que só pode ser cultivado dentro de ti, um sentido inabalável de valor, de pertença a ti mesma. Deixas de ser uma arqueóloga das intenções dos outros e tornas-te a arquiteta da tua própria paz. O espaço que ele ocupava na tua mente agora é um jardim que cultivas com cuidado. As sementes que plantas são de autorrespeito, de alegria, de propósito. E o que floresce é uma vida tão rica e cheia que a validação de qualquer pessoa se torna um bônus agradável, não uma necessidade desesperada. A porta entreaberta já não te assombra. Olhas para ela à distância e sentes gratidão, não por ele, mas pela lição. A lição de que a única porta que realmente importa é aquela que te leva de volta a casa, de volta a ti mesma. E essa porta, tu aprendeste, nunca esteve trancada. Estava apenas à espera que tu girasses a maçaneta.